Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal de resumo de livros. Hoje teremos 4 resumos de livros. O primeiro resumo é do livro O Acidente. O Acidente é um thriller psicológico que mergulha na tensão crescente e nos dilemas morais enfrentados por Tegan, uma mulher grávida de 8 meses que busca recomeçar sua vida. Após um acidente de carro em uma estrada deserta do Maine, ela é resgatada por um casal que a acolhe em sua cabana remota. No entanto, o que parecia ser um refúgio seguro logo se transforma em um pesadelo, à medida que Tegan percebe que há algo profundamente errado com seus anfitriões e com a situação em que se encontra. Tegan é a protagonista da história. Ela está grávida de 8 meses quando sofre um acidente de carro e é socorrida por um casal em uma cabana isolada. Ao longo da história, Tegan é retratada como uma mulher em busca de recomeço, carregando a tensão de um passado difícil. Sua vulnerabilidade e força se misturam à medida que ela tenta entender as intenções dos novos salvadores. Tegan se vê em uma situação desconfortável, em que começa a questionar a bondade do casal que a resgatou. Sua perspicácia e instinto de sobrevivência são testados ao longo da história, enquanto ela começa a perceber que sua situação está longe de ser o que parece à primeira vista. O casal que acolhe Tegan é aparentemente amigável e prestativo, mas à medida que a história avança, eles começam a mostrar um comportamento estranho e inquietante. Eles são um mistério para Tegan, e à medida que os eventos se desenrolam, ela começa a perceber que não pode confiar neles como inicialmente pensou. Ambos possuem uma atmosfera enigmática, com atitudes contraditórias que deixam Tegan desconfortável, mas ao mesmo tempo ela se vê impotente para reagir devido à sua condição física e à necessidade de ajuda. O passado de Tegan, com segredos e traumas não resolvidos, é um elemento importante para a narrativa. Sua gravidez, o acidente e o isolamento na cabana são metáforas para sua jornada pessoal e emocional. O livro explora como as experiências passadas de Tegan moldam suas escolhas e sua percepção do presente, criando uma atmosfera de suspense e tensão. O tema central do livro gira em torno da confiança e do engano. Tegan é forçada a questionar em quem pode confiar, já que as pessoas que inicialmente parecem ser suas salvadoras logo se revelam potencialmente perigosas. A autora explora como o engano pode ser sutil e como as aparências podem ser enganosas, deixando o leitor em constante dúvida sobre as intenções dos outros personagens. A vulnerabilidade de Tegan, tanto física quanto emocional, é um tema constante. Ela está em um estado de grande fragilidade devido à sua gravidez e ao acidente, o que a torna dependente dos outros, mas ela também luta para recuperar sua independência e tomar decisões por si mesma. O livro investiga o que acontece quando alguém se encontra em uma posição vulnerável e como a força interna pode surgir em momentos de desespero. O comportamento do casal que resgata Tegan levanta questões sobre manipulação psicológica. Como eles mantêm Tegan sob seu controle, jogando com suas emoções e suas inseguranças? A história sugere que a manipulação emocional pode ser uma forma de controle disfarçada de ajuda, o que acrescenta uma camada de tensão psicológica à trama. O isolamento da cabana no Maine é um cenário que reforça o tema do isolamento físico e emocional. Tegan se vê não apenas isolada geograficamente, mas também mental e emocionalmente, lutando para encontrar pistas que revelem a verdade sobre os seus anfitriões e as intenções deles. O isolamento a faz sentir-se impotente, o que aumenta o suspense e a sensação de desespero. À medida que Tegan vai desvendando os mistérios à sua volta, o tema dos segredos ocultos se intensifica. O livro explora como os segredos do passado podem afetar profundamente a percepção e as decisões das pessoas. À medida que Tegan começa a desenterrar verdades sobre a cabana e os 2 moradores, o suspense vai crescendo até culminar em uma revelação impactante. Apesar de todas as adversidades e do perigo crescente, Tegan deve encontrar uma maneira de se proteger e superar as circunstâncias em que se encontra. A jornada de Tegan é também uma busca pela autossuficiência, pela recuperação emocional e pela capacidade de se reerguer diante de um cenário cada vez mais sombrio. Um dos maiores trunfos de O Acidente é o suspense constante. Freida McFadden sabe como criar um clima de incerteza,
onde cada momento é carregado de tensão, e o leitor nunca tem certeza do que esperar. A autora explora o medo psicológico e a ansiedade, criando uma atmosfera de mistério que envolve os personagens principais e a trama como um todo. À medida que a história se desenrola, o enredo se torna cada vez mais tenso, com reviravoltas que alteram a percepção do leitor sobre a verdade. O fim de O Acidente é inesperado e provoca uma sensação de choque, desafiando o leitor a reconsiderar tudo o que achava saber sobre os personagens e as motivações deles. Em resumo, O Acidente é um thriller psicológico com personagens complexos e temas profundos que giram em torno de confiança, engano, manipulação e vulnerabilidade. A autora mantém o leitor envolvido através de uma narrativa de suspense constante, com reviravoltas que desafiam as expectativas e culminam em um final surpreendente. A obra é uma reflexão sobre a natureza humana, as escolhas difíceis e as consequências de confiar nas pessoas erradas. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro A Psicologia Financeira. A Psicologia Financeira é uma obra que explora como o comportamento humano influencia nossas decisões financeiras. Morgan Housel argumenta que, mais do que entender os números, é essencial compreender as emoções e psicologia por trás de nossas escolhas relacionadas ao dinheiro. Housel destaca que as pessoas frequentemente tomam decisões financeiras baseadas em emoções como medo, ganância e inveja, em vez de lógica pura. Essas emoções podem levar a escolhas impulsivas e prejudiciais. Ele sugere que, ao reconhecer essas influências, podemos tomar decisões mais racionais e equilibradas. O autor enfatiza a importância dos juros compostos como uma ferramenta poderosa para acumular riqueza ao longo do tempo. Investir consistentemente, mesmo que em pequenas quantias, pode resultar em um crescimento significativo do patrimônio. A chave é começar cedo e ser paciente. Viver abaixo dos seus meios é crucial para acumular riqueza. Housel destaca que a frugalidade e o controle de gastos são comportamentos essenciais para alcançar a independência financeira. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro, mas de gastar menos do que se ganha e investir a diferença. Este hábito cria uma base sólida para o crescimento financeiro a longo prazo. Housel argumenta que tentar prever movimentos de curto prazo é geralmente uma perda de tempo e pode levar a decisões financeiras precipitadas. Em vez disso, ele recomenda adotar uma estratégia de investimento de longo prazo, focando em metas e objetivos de longo prazo, em vez de tentar cronometrar o mercado. A verdadeira riqueza, segundo Housel, é a capacidade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer. Esta liberdade financeira é mais valiosa do que qualquer bem material. A independência financeira permite que você viva sua vida de acordo com seus próprios termos, sem estar preso a um emprego ou a preocupações financeiras constantes. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro Resident Evil, A Noite dos Mortos-Vivos. Em 1956, a cidade de Vale Verde torna-se o cenário de uma história aterrorizante. Michael, um homem de 46 anos que aprecia a solidão, decide visitar sua irmã, Helena, na cidade. Ao chegar, ele se depara com uma realidade macabra. A cidade está dominada pela corporação farmacêutica Morsalva, responsável por experimentos que transformaram os habitantes em mortos-vivos sedentos por carne humana. Neste conto, Michael se vê preso em uma cidade infestada por zumbis, lutando pela sobrevivência enquanto tenta entender os horrores causados pela Morsalva. A trama é repleta de suspense, mistérios e segredos sombrios, revelando o poder misterioso que a corporação exerce sobre Vale Verde. Resident Evil, A Noite dos Mortos-Vivos é o terceiro livro da série Resident Evil, que explora os horrores de uma cidade dominada por uma corporação farmacêutica e seus experimentos macabros. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Querido Ex. O protagonista inicia sua narrativa com uma carta carregada de emoções contraditórias. Ele expressa raiva, saudade e confusão, refletindo sobre o término recente e a transformação do ex em uma celebridade nacional. A carta serve como um desabafo inicial, onde ele tenta entender seus sentimentos e a dor da separação. O protagonista aborda a sensação de perda e a dificuldade de seguir em frente.
Ele compartilha momentos íntimos do relacionamento, destacando como as pequenas coisas agora parecem dolorosas. A música de Amy Winehouse é citada como uma metáfora para o processo de cura e aceitação. O protagonista reflete sobre os erros cometidos durante o relacionamento e expressa arrependimento. Ele se questiona sobre as escolhas feitas e como poderia ter agido de maneira diferente. A carta é uma tentativa de reconciliação consigo mesmo, reconhecendo suas falhas e buscando compreensão. Ele lida com a aceitação da perda e a dificuldade de ver o ex seguir em frente. Ele compartilha sentimentos de inadequação e insegurança, questionando se será capaz de encontrar alguém semelhante. A música de Adele é mencionada como um reflexo da dor e da saudade que ele sente. O protagonista encerra a série de cartas com uma mensagem de despedida definitiva. Ele expressa gratidão pelos momentos compartilhados, reconhece o impacto do relacionamento em sua vida e deseja o melhor para o ex. A música de Whitney Houston simboliza o amor eterno, mesmo após a separação. Querido Ex é uma obra que explora as complexidades emocionais de um término de relacionamento. Através das cartas, o protagonista revela suas vulnerabilidades, inseguranças e o processo de autodescoberta. O uso de músicas como referência adiciona uma camada emocional à narrativa, permitindo que os leitores se conectem ainda mais com os sentimentos expressos. E aí, gostaram? Por hoje é isso, pessoal. Se inscrevem no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. Até a próxima!